Vamos pôr na tela hoje, com muita alegria, Paraxá, Gênesis, capítulo 1, verso 1, até o capítulo 6, verso 8, que eu nunca cheguei em 17 anos. Eu não passo nunca do terceiro, quarto versículo. Diz os rabinos que, se conseguirmos entender pelo menos os 3 primeiros capítulos da Torá, nós entenderíamos todo o segredo do universo. E eu acho que é por aí mesmo. Cada vez que eu estudo, agora já há 17 anos consecutivos estudando, sempre eu tenho o privilégio, eu peço aos meus colegas que me deixem falar, não é? E 17 anos eu tenho falado sobre os primeiros capítulos e nunca consigo sair dos primeiros versículos, né? Cada vez tem coisas novas para a gente descobrir. Então vamos lá, com muita alegria, diga comigo, Torá. Torá vem do verbo iará, não significa lei. Primeira coisa que você tem que aprender, traduz aí, Marli, não significa lei. Torá não é lei, não é? Torá não quer dizer lei. Torá quer dizer, em bom português, do verbo iará, que vem a palavra Torá, significa instrução, ensino. Então, Torá significa ensino da sabedoria da palavra de Deus. Então, Torá quer dizer, do verbo iará, também lançar, diga, lançar. É como se lançasse ensinamento. Então, Deus quer lançar ensinamento à humanidade, não é? Lançar ensinamento, atirar, como um tiro ao alvo, você atira, lança em direção ao alvo, isso é a Torá também. Agora, qual o contrário de Torá? É ratá, e o que é ratá? Pecar, errar o alvo. Então, quando você não está na Torá, você erra o alvo, isso significa ratá. Em hebraico significa pecado, errar o alvo em hebraico é pecado, falhar com Deus. Então, quando é que eu acerto a vontade de Deus? Quando eu lanço a palavra. Gente, com um conceito hebraico, a igreja evangélica cristã está a errar 2000 anos. Porque entendem graça como inimiga da lei, lei como inimiga da graça, e não tem nada disso, pelo contrário. A graça não anula nenhuma lei. É porque eu estou na graça, é que agora eu estudo a Torá. Porque se eu não estou na graça, de que vale a Torá? É um livro de, o que vai me valer? Não é? Eu vou acertar o alvo. Se eu não creio e nem quero acertar o alvo, não adianta nada. Não é? Então, a Torá é para o crente. E hoje nós vamos fazer uma exceção, diga exceção. Hoje é o maior capítulo da Torá, que são os 2 primeiros, é o capítulo 1, né, praticamente o capítulo 2, os 2 primeiros capítulos da Torá, não é, que inicia-se o livro chamado Torá, o Pentateuco, é que nós vamos falar sobre a criação. E eu quero fazer um parêntese, se der tempo, não é, de abordar algumas considerações sobre a criação e evolução. Eu vou começar afirmando que a maior praga do mundo, pior do que uma religião, pior, na minha opinião, pior do que qualquer religião do mundo, é uma filosofia chamada evolucionismo, ou teoria da evolução. A religião ainda falha, ainda crê num Deus ou numa entidade. Esse não crê em nada. Esse é pior, porque nega o planeta, nega Deus, nega a Bíblia. É a pior religião, pior do que qualquer religião, é a evolução. E eu começo já falando, e essa filosofia, que não é ciência, atenção, cientistas, não é ciência. O evolucionismo não é considerado ciência. E eu vou provar hoje por que não é ciência. E vou citar aqui mais de 60 cientistas, PhD, com pós-doutorados nas melhores universidades do mundo, que afirmam o que eu vou dizer. Não é ciência, evolucionismo não é ciência. Mas toda escola se aprende. Está certo, professor Tiago? Toda escola se aprende, mas não é ciência. Então, o que é? É uma má filosofia. Para mim, evolucionismo é 1/3 de má filosofia e 1/10 de má filosofia e 9/10, sabe de quê? De um materialismo, de um ateísmo da pior espécie possível. E nós vamos começar a perguntar. Primeiro, nega a existência de Deus. Não existe Deus nenhum.
essa teoria da evolução, que toda escola aprende, principalmente aqui no Brasil. Porque a evolução se tornou a opção mais aceita e tem influenciado negativamente a filosofia do mundo desde 1859, com Charles Darwin. Charles Darwin, que foi um dos primeiros autores dessa filosofia, chamada filosofia ou teoria da evolução. Por que cresce paralelamente o ateísmo? Por que com esta filosofia da evolução o ateísmo tem crescido no mundo nos últimos 150 anos? Para mim, essa praga aqui é a responsável por esse planeta frio do jeito que está, entendeu? E vai piorar, porque estão crescendo muito mais rápido. Basta você visitar a Europa e os Estados Unidos, países mais evoluídos, vocês vão ver, não é? Fora aqueles que é o bloco chinês, o bloco da União Soviética, que não creem em nada, né? Que já estão nesse fruto dessa evolução. Só para você não se assustar, eu já vou começar amedrontando você. Hitler baseou na evolução para exterminar, para fazer uma raça superior. Porque se você não crê em Deus, não crê no homem, o homem é produto do acaso, então vamos matá-lo. O homem não tem dignidade. A dignidade humana é ele que dá a si próprio, é a filosofia da evolução. Então, se o meu valor humano eu é que me dou, então não me interessa, não tem amor ao próximo, não tem nada. Então, Hitler se inspirou na filosofia da evolução para fazer o estrago que ele cometeu. Não vou mais, não. Vou muito mais além. O comunismo da União Soviética e chinês, o comunismo chinês e da União Soviética já mataram 200 milhões de pessoas desde a sua criação, por causa dessa praga aqui chamada filosofia da evolução, que é contra a teologia do criacionismo. Então, nós vamos ver rapidamente algum conceito da evolução. Então, vocês vão ver como é que começa a coisa. Eles querem dar uma roupa de ciência, mas não dão coisa nenhuma, não tem roupa de ciência nenhuma. Quem é um pouquinho estudado, quem fez um bom ginásio, na minha época, primeiro ou segundo grau, sabe tirar de letra isso aqui. A anágene é chamada a evolução progressiva de espécies que envolve uma mudança na frequência genética de uma população inteira, em oposição a um evento de ramificação chamada cladogênese. Está vendo a ciência deles, como é que é bonito? A coisa é bacana, né? Tem um conceito, parece científico, mas não tem nada de científico isso aí. Traduzindo para vocês, o que ele falou ali? A anagênese significa o seguinte: vai as espécies, organismos inorgânicos virar orgânicos, e eles vão se desenvolvendo e fazendo mutações genéticas. E quando essas mutações genéticas alcançam um diferencial da primeira, ele passa a ser uma cladogênese, ou seja, ele passa a ser, então, uma nova espécie. E uma espécie vai virando outra espécie, até chegar nessa coisa bonita que está aqui, chamado homem, né? Quer dizer, fruto totalmente do acaso, da sorte, não é? E aí vai mais ainda. Quando um número suficiente de mutações atinge a fixação numa população de tal maneira que existe uma diferença significativa em relação à população ancestral, uma nova espécie nasce. Portanto, a população vai se modificando gradativamente em função de contínuas alterações das condições ambientais, o que resulta em uma população tão diferente da original que já pode ser considerada uma nova espécie. Irmãos, desculpa aqui, eu vou usar um português rasgado. Essa baboseira que está escrito aqui está em todos os livros de ciência da face da terra. E as escolas são obrigadas a ensinar isso. E aquele que faz uma prova, um teste, e não coloca essas definições, é reprovado. Essa teologia, essa filosofia vã e mentirosa e satânica está em 90% das mentes das pessoas. Porque mesmo os cristãos, renomados cristãos, entre parênteses, creem nesse troço aqui. Inclusive, eu sei que Nelson não gosta muito que eu aborde esse assunto, a ex-candidata era partidária disso aqui. A ex-candidata, graças a Deus, não ganhou. A nossa irmã era partidária disso aqui.
É incrível, é incrível. Como é que pega até incautos, crentes, crendo nessa coisa aqui? Crentes. Quer dizer, se um crente crê nisso aqui, você rasga a sua Bíblia agora e vai embora. Você não tem que perder seu tempo aqui. Não tem casamento nenhum com evolução e criação. Não há nada, não tem um ponto em comum, e eu vou tentar falar o tempo que me resta. Charles Darwin é o nome dele. Bom, vamos lá. A falsa filosofia, qualquer enciclopédia aparece essa baboseira aqui. Então põe lá, primeiro, nasce de um elemento químico, manganês, ferro, nióbio, lítio, berilo, ferro, sei lá o quê, um elemento inorgânico, Sr. Beck, Dr. Beck, que desse inorgânico vai virar orgânico. Então vai receber cadeias de carbono ao acaso e começa então a criar um aminoácido que vai se transformar depois numa ameba, que é a primeira célula, o primeiro ser da escala da evolução, que é uma ameba, que só tem uma célula, vamos falar assim. E dessa célula, a mãe de todos os seres evoluídos, vai começar a desenvolver elefante, girafa, rato, camundongo, inseto, anfíbio, baleia, leão, tigre e o homem. Você tem que pôr mais fé nessa baboseira, tá? Do que... E depois faz uma fotografia que toda criança adora. Olha lá, parece que está evoluindo mesmo, né? Um macaquinho, meio macaco, esse aqui é o chamado Australopithecus, depois o Homo habilis, que é um macaco que começa a ter habilidade, depois o Homo erectus fica totalmente em pé e já começa a usar um pedaço de pau para se defender, depois ele evolui mais um pouquinho, seu cérebro diminui um pouquinho, se toma uma forma mais cuneiforme, e aí aparece o Homo sapiens neanderthalensis, né? Lá dos Países Baixos, né? Onde foi encontrado, e depois finalmente aparece esse cara de botinha, né? Já com uma botinha com uma corda amarrada no sapato, já pensou amarrar o sapato para o sapato não sair, com uma lança, é chamado esse sujeito aqui, Homo sapiens, esse é o homem. Ele começou há 2,4 milhões de anos, e depois chegou nesse aqui, nos últimos 120 mil anos, é que qualquer livro de ciência adota em suas escolas, principalmente as universidades. Estamos numa luta, meus irmãos, estamos numa luta do teísmo contra o ateísmo. É isso aí, tá? Se você quiser entender evolução, você já vai começar rasgando. Você já começa afirmando que é uma luta do teísmo versus o materialismo. É isso que o pessoal quer ouvir, tá certo? O homem precisa de um argumento para ser adepto dessa filosofia. Então, ele é um materialista, tá certo? Contra o teísmo que é Deus. Na verdade, na minha opinião, do senhor Marcelo, que é, para mim, uma luta do reino das trevas contra o reino da luz, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Tá? E esse conceito de evolução é tão importante, que ele está mudando a nossa ciência, ele está mudando a nossa psicologia, ele muda a nossa medicina, ele muda a nossa teologia, ele muda os programas sociais, os programas culturais, ele muda tudo, porque parte a ausência completa de Deus. Muito bom. Pouco sabe que o próprio Darwin confessou no final de sua vida, tá certo? Ele confessou no final de sua vida que sua teoria era penosamente hipotética. Palavras do Darwin, quem criou, falou, mas isso eles não ensinam na escola. Eles não ensinam, a própria palavra do Darwin. Ele disse em seu livro, minha teoria é puramente, ele chamou penosamente, penosa, dolorosamente hipotética. Pois tudo teve origem da matéria inorgânica, que depois gerou um germe primitivo, unicamente ao acaso, ou seja, sem propósito, sem lógica. Aí, o senhor Marcelo, que fez um bom ginásio, diga, bom ginásio, vai perguntar,
quais são essas matérias inorgânicas? Vai lá perguntar. Pergunta o cientista. Sabe qual é a resposta? Ninguém sabe. Interessante, né? Afirmam que vem de uma... Tudo começa com inorgânico. O jeito que é inorgânica, lembra? Ferro, cobalto, cobre, manganês, berilo, né? É a tabela periódica do lado direito, do lado esquerdo. Está entendendo? Aí você pergunta para o cientista, quais foram as reações químicas que fizeram o inorgânico virar orgânico? Não sabemos. É a resposta, não sabemos. Mas virou. Ah, vocês creem que virou, vocês têm muita fé. É uma questão de fé. Ele crê que um ferro vira uma bactéria, que um conjunto de minerais viram uma ameba. Tem que ter muita fé para entender essa reação química, que não sabe explicar. Depois você pergunta para eles qual era a composição da atmosfera e dos oceanos. Que eles vão falar, não, porque naquela época, há 2,4 milhões de anos, as atmosferas, os mares batiam e produziam energia criadora, e as águas iam batendo e criavam os ferros, berilo, cobalto, cobre, chumbo, começava a dar uma pancada no outro lá, e saiu uma enzima. Aí você pergunta, então, me fala qual era a composição da atmosfera e qual é a composição dos oceanos. Não sabemos. Você está pondo é fé. Isso nunca foi ciência, tá certo? Como eram os organismos, subiram, evoluíram. Então me explica como uma ameba virou uma lombriga. Me explica. Não me explicamos, mas virou. Mas eu quero saber, a ameba tinha pele? Como é que era? Tinha uma membrana plasmática? Como é que fazia oxigênio? Ô, irmãos, hoje, naquela época, Charles Darwin não tinha microscópio como nós temos hoje. Hoje você consegue pegar o DNA de uma... Ó, presta atenção no que eu vou dizer. Você pega uma ameba, que é uma célula, é um organismo vivo mais simples da escala, está certo, Tiago? É o mais simples de toda a escala orgânica, de espécies orgânicas, é uma ameba. Estou lembrando da minha época de ginásio, quando tinha um cara muito magrinho, muito encolhidinho, muito feinho, ô ameba, chamava ele de ameba. O povo, mas os apelidos são terríveis, né? Eu peço perdão por as vezes que chamei os outros de ameba. Bom, mas os organismos evoluíram. Bom, então vamos lá. Como é que eles evoluíram? Só para você ter uma ideia, uma ameba, hoje já sabe. Se você levar uma ameba a um microscópio eletrônico, desse que analisa DNA, que consegue ver as hélices de DNA e a composição, né, do chamado AGCT, tá certo? Me lembra aí o ginásio, AGCT, adenina, guanina, timina e citosina. Então, essas proteínas que formam o DNA, tá certo? Ligada com ponte de fosfato que ligam as duas hélices com os açúcares, que por isso que é chamado de pentose, que são 5 açúcares. Então, hoje, se você pegar uma ameba e analisar o DNA dela, dá para escrever 1000 coleções de enciclopédias britânicas. Só para pôr o código dela, dá para encher toda a coleção da coleção britânica 1000 vezes. Ninguém entendeu nada, eu não estou entendendo nada mesmo. Diga aleluia. Quer dizer, o primeiro ser já enche uma biblioteca só de codificação genética, de combinação de adenosina, citosina, guanina, timina. Irmãos, fantástico. O que eu achava que era mais simples, é um dos mais complexos que o homem não consegue entender. E isso veio do acaso. Isso vai virar homem depois. No final da linha vai virar homem. Mediante qual processo surgiu a escala evolucionista? Não respondem, não sabemos. Nós cremos nela, mas não sabemos. Então vocês vão ver que evolução é uma questão de crença. E fica esses cientistas com PhD, pós-doutorado, tudo com essa baboseira aí. Isso está retardando o nosso povo. Isso está tirando a inteligência do nosso povo. O nosso povo está piorando. Assim como o grande Egito não é mais o Egito, assim como a grande Babilônia, hoje é um Iraquezinho, que está lá quase sobrevivendo para existir. Onde estão a Grécia? É o pior dos piores países do continente, da comunidade europeia, em termos econômicos.
as grandes culturas, os grandes homens pensantes estão regredindo. E nós estamos regredindo. Com esse governo que está aí, estamos regredindo e tornando-nos mais burros. Desculpa aqui a minha franqueza. Mais burros. Mais idiotas. Esse é o mundo. O mundo caminha para o idiotismo. O mundo caminha para o animalismo. Porque sou animal. Então vamos voltar às nossas origens. Vamos voltar a ser animais. Isso é o que prega essa praga da evolução. Para ser ciência, eu busquei no dicionário do Oxford. Você quer a última palavra do mundo científico? Dicionário Oxford. É o melhor. Vamos lá, o que fala dicionário de Oxford. Ele diz que para ser ciência, precisa ser tudo demonstrado. Já falhou. Está certo? Não demonstrou nada. Segundo, os fatos precisam ser comprovados sistematicamente, ou seja, tem que ser padrão, não pode ser o acaso. O acaso não é ciência, tem que ter uma coisa sistemática. Não tem. Depois, sobre regência de leis gerais. Por exemplo, uma lei da gravidade, não é? Então, são leis que regem. A lei, por exemplo, da osmose. Por que uma planta, a seiva sobe? Michele, por que a seiva de um coqueiro sobe? Se o coqueiro vai para cima, o que faz aquela seiva subir? Tem uma bomba, um motor que puxa? Por que sobe? Sabe? Quem sabe? Diga para o seu vizinho, por causa dos vasos capilares. É uma lei. É uma lei. É uma lei. Então, por causa dessa lei chamada vasos capilares, a coisa sobe. Então, para ser ciência, tem que ter lei geral e métodos confiáveis. Evolucionismo é uma filosofia, nada mais do que isso. É um pensamento infeliz de um cara chamado Charles Darwin. A criação e evolução é super importante, diga super importante, porque ela vai dizer quem somos. O homem não quer saber quem ele é, por isso ele vai optar por filosofias, não é? Ele não quer compromisso nenhum com Deus. Se ele vai crer no criacionismo, ele vai ter que cair em Deus. Ele não quer Deus. Não é verdade? Esta falsa filosofia está destruindo e deturpando os princípios científicos, sociais e morais. Por quê? Olha para mim, são dogmas. E os piores dogmas que uma mente humana pode pensar. Você quer uma praga? Pensa nesses dogmas da evolução. É a pior coisa do mundo, é você pensar numa mentira elevada à enésima potência. É isso que é evolução. E está destruindo a nossa sociedade, porque basta ver os governos socialistas, comunistas, que não creem em Deus, não tem nada a crer, não é? O próprio Hitler se baseou nessa filosofia de evolução, e por isso queria aniquilar as raças inferiores em função de uma raça superior, além dos aspectos antissemitas. Eu não posso, morais, gente, se eu creio que eu vim de uma ameba, vão adulterar, rapaz, vão pegar as melhores mulheres do mundo, as mulheres maiores musculosos das academias, sei lá o quê, para que mulher que gosta desses atletas, ou que se sente induzida por eles. Irmãos, o que nós estamos perdendo nosso tempo aqui? Porque se você é materialista, você faz o que quer, não tem que prestar conta a ninguém, a não ser a você mesmo. Irmãos, eu não sei se eu estou conseguindo sensibilizar você, e ninguém, todo mundo faz prova e vestibular, e ninguém faz nada, todo mundo marca lá o X, ainda defende essa porcaria aí. Vamos continuar. O comportamento humano está cada vez pior, porque está sem temor a Deus, aos princípios de Deus, que é amor. É terrível.
É uma filosofia que nega Deus e sua criação, anula o Salvador Yeshua, sua obra de redenção. Porque se não crê em Deus, Criador dos céus e da terra, que é a matéria de hoje, Bereshit bara Elohim et hashamayim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, se eu não creio nisso, se eu não creio que Deus criou os animais, Deus criou o homem, então eu vou crer no Filho de Deus, que veio para redimir o homem, que o homem se separou de Deus? Nenhum. É uma filosofia irracional, desorganizada, caótica, tentando provar o racional, a ordem, o sistema de leis que rege o mundo, sendo que eles não têm leis. Eles não creem em lei nenhuma. Então, como é que quer explicar a ordem do universo? Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Quantos graus está inclinado a Terra? 23 graus e meio. Errou no meio. Tá bom. 23 graus e meio é o globo terrestre. Se fosse inclinado 21 graus, ou se fosse 25, se fosse 21 graus, sabe o que ia acontecer? Ia acontecer que os mares invadiriam toda a terra. Porque se você inclina 2 graus na terra, você mudou você desequilibrou os mares e oceanos. Com 2%, a água chega a 200 metros, inunda toda a cidade. Tudo bem, então vamos baixar. Ok, então aumenta para 25 graus. Sabe o que acontece? Os gelos derretem, que fica mais perto dos trópicos, do Equador, e o gelo invade toda a terra. E nós vamos ter um dilúvio. Mas alguém criou, ao acaso, 23 graus e meio? Não, foi ao acaso. Os sóis foram trombando no outro, todo mundo, a ira cósmica, explosões, pá, explodiam, produzindo os Big Bangs. E esse troço foi enrolando em altas temperaturas e pressão e formaram um planeta perfeito. Ô, irmão, olha para mim. Você não está olhando para mim, meu irmão? Could you see me? Pay attention, please. I want to say the follows. Eu nunca visitei a Coreia. I never visited Korea, have visited Korea. Mas eu sei que lá é bonito. Eu vou convidar uma historinha para você me acompanhar. Imagina você que eu estou lá na Coreia, numa aldeia, bem pobrezinha, embora é difícil ter uma Coreia, lugar pobre, mas imagina que há alguém, um camponês. Aí começa a chover e dar trovões e raios. E eu naquele campo quero me esconder dos raios e da grande tempestade que vem. Eu avisto uma choupana, lá na Coreia, uma choupana no alto de uma colina, e digo para mim, preciso esconder naquela choupana. E quando eu abro a porta, achando que lá era uma pequena choupana muito pobre, eu avisto um fogãozinho de lenha, as canequinhas penduradas do lado direito do fogão na parede, uma chaleira d'água, a chaleira fervendo e cozinhando ovos, tudo arrumadinho. Na pequena choupana havia um lugar de fazer as necessidades diferente da onde se come. Tudo pobre, tudo humilde. Havia um quadro na parede com os dizeres. Havia uns azulejos colocados no piso. Meia parede havia azulejo também, para proteger da umidade. Qual é a conclusão? Eu achava que a choupana era vazia, inabitada. Depois de eu perceber essas coisas, essas evidências, eu pergunto para vocês, qual é a conclusão que se chega quando você visitou essa choupana?
que ela tem um dono. Que ela tem um dono. Por que eu deduzo que ela tem um dono? Porque alguém fez, que estava lá, ovos cozinhando, fogo aceso, fogãozinho, tudo arrumadinho, mas era pobre, era feio, mas tinha um dono. Ali, então, o que eu tinha que fazer? Deixa eu me esconder em outro lugar, porque pode ser que o dono chegue em casa, eu vou passar por um ladrão, tá certo? Ok? Gostaram da história? Vamos lá para a estratosfera, saímos da Terra, tá bom? Imagina que um ET aí, um ET, não olhe para o seu vizinho. Não olhe para o seu vizinho. Um ET entra no ET num planeta árido, só areia e brita e rocha. Tem água, não tem animal, não tem grilo, não tem percevejo, não tem nem as terríveis baratas, que as mulheres morrem de medo. Esse ET chega aqui no planeta Terra. Qual vai ser a percepção desse ET? Se é que o ET existe. Deixa claro aí, traduz certo aí, se é que o ET existe. Porque não existe. Qual vai ser a impressão do ET, Davi? Alguém fez. Vai ver as cachoeiras, vai ver os rios correndo da onde? Do mar para a terra, múltipla escolha, ou da terra para o mar? Da terra para o mar, vocês estão indo bem. As plantas crescem para baixo ou para cima? Para cima. Então vão ver as cachoeiras, as águas, vão ver o ouro, pedras preciosas, vão ver as estrelas, vão ver a grama, um tapete para o homem passar. Vão ver os animais comendo, vão ver a vaquinha dando leite, vão ver o homem trabalhando, amando, prosperando, crescendo. Qual vai ser a impressão do ET? Isso tem dono e alguém criou. Aleluia! Não é verdade? Então esta é a visão que nós temos que ter de um planeta inusitado, que só é esse. Por que só é esse? Com vida e lindo, porque Deus criou. E onde é que eu vejo isso? Bereshit bara Elohim et hashamayim. No princípio, Deus criou os céus, no plural, mas a terra. A terra, só há uma terra. A ciência pode ir a milhões de anos-luz procurando vida. Sabe qual é a minha conclusão? Vida humana não vai achar. Porque se achasse, a Bíblia diria, Deus criou os céus e as terras. Se Deus colocasse terra no plural, aí eu creria na vida. Mas Ele deixou a terra. E Ele especificou. Ele mostrou como Ele criou. Havia as águas de cima, que é chamado de canópio, com as águas de baixo. A terra era cercada por uma atmosfera de água, um cinturão, um anel de águas. Não havia estação, não chovia. E Deus começa devagarzinho, nesse capítulo 1 de Gênesis, mostrando etapa por etapa. Step by step. Está certo, irmãos? Parte por parte, diga. Parte por parte. Tudo planejado, tudo pensado, tudo regido por leis, atenção, científicas. Tá bom? Científicas. A segunda lei da termodinâmica, já esqueceu, né? Tá bom. Mas, ou não, a entropia, eu não vou entrar nessa, porque é a melhor paraxá do mundo para mim é pregar isso. Se Deus me der 90 anos eu quero ter o direito de pregar Bereshit, capítulo 1. Porque não para da gente descobrir as coisas fantásticas do Criador. Criar um mito para destruir Deus e a Bíblia nas escolas, e é ridículo, tolice crer em Deus. É isso que se prega aí, é tolice crer em Deus. Dr. Bergman,
no seu livro The Criterion, entrevistou mais de 100 cientistas com doutorado, tá bom? Nas melhores universidades americanas e europeias, dentre eles, com prêmio Nobel, muitos deles com prêmio Nobel, todos criacionistas, afirmaram ser discriminado e sofrer intolerância e ameaça até de morte, porque creem em Deus. Quando eu trabalhava na Alemanha, eu fiz um projeto aqui de recuperação, de extrair alcatrão do carvão vegetal. E esse projeto meu me deu uma homenagem da Alemanha. E eu fui receber essa homenagem. E, na época de 1983, havia dificuldade de óleo combustível, e nós bolamos lá o alcatrão, tiramos material combustível do alcatrão, que substituía nos fornos o óleo combustível, e ali conseguimos sobreviver alguns anos até que o petróleo voltasse ao preço normal. E o boicote da OPEP, lembra da OPEP? Quando eu estou lá no Casino, que é um lugar onde os supremos diretores alemães almoçavam, garçom com gravata borboleta, e eu lá nascido no Padre Eustáquio. Bom, quem não conhece, nasci em Belo Horizonte, no bairro Padre Eustáquio. Simples, bairro pobre. E eu lembrava das palavras do meu pai: você foi longe, hein? Pode do Padre Eustáquio produzir alguma coisa que preste para o mundo. E eu estava lá, em Düsseldorf, no 23º andar, num restaurante giratório, avistando o rio Reno lá embaixo, aquela coisa linda, os garçons com os melhores vinhos, servindo quem? Marcelo. Diga ao seu vizinho, esse rabino pode ser meio doido, mas não é muito... ele já foi muita coisa. Aí, chega o doutor Weisweiler, o diretor da época. Virou e falou assim: você que é o Marcelo? Eu falei: ja, es freut mich sehr kennenzulernen. Nehmen Sie Platz bitte. Ok, danke sehr. E sentei, muito prazer em conhecê-lo, e começou. Eu quero te homenagear com esse jantar, com esse almoço, porque você fez um bom trabalho no Brasil, eu fiquei sabendo aqui, e eu queria, soube que você estava aqui, e queria te prestar essa homenagem. Eu falei: é um prazer muito grande. Aí, conversa vai, conversa vem, ele vira para mim e fala assim: só tem uma coisa, eu fiquei sabendo que você é pastor. E eu quero entender essa equação. Eu falei: por que equação? Na época eu era pastor de uma grande igreja aqui. Eu não era messiânico ainda. Aí eu virei para ele e falei assim: qual é a dificuldade do senhor entender um pastor? Bom, um Marcelo que inventa, que cria, um bom engenheiro, eu conheço. Agora, esse engenheiro não combina com o pastor. Eu falei: por quê? Porque pastor crê em Deus, não crê? Eu falei: qual é o problema? Mas não combina com a sua inteligência crer em Deus. Eu falei: o senhor acha que não combina? O senhor está certo disso? Estou certíssimo. E eu quero aproveitar esse almoço para falar que eu quero investir em você, mas sem essa crença de Deus. Não precisamos crer nisso. Aqui na Alemanha temos os melhores hospitais, os melhores médicos do mundo. Você é um país pobre, por isso você precisa de Deus. Eu falei: é assim que o senhor fala comigo? Eu falei: vou encerrar o papo. E ele falou: você realmente crê em Deus? Eu quero ouvir da sua boca. E nesse tal de Jesus Cristo? Eu falei: já. Eu creio em Deus, creio em seu Filho, Jesus Cristo, que para sua cabecinha complicar, nasceu de uma virgem. Porque se ele nasceu de uma mulher qualquer, então ele é igual Buda. Ele ia me derrotar no primeiro contra-argumento, por isso eu já soltei a virgindade. E falei para ele em 2 minutos. E ele falou: Ich kann nicht das glauben. Eu não posso crer em nada disso.
nós vamos morrer. Eu falei, nós vamos morrer. Então vamos passar para a morte. O senhor não crê na vida, vamos passar para a morte. E aí eu peguei e falei com ele, nós vamos morrer. O que o senhor crê? Somos matéria, não há nada. Eu falei, ótimo, essa é a sua vida eterna? É. Não vamos ter vida eterna, é pó, some, vira outras energias. Eu falei, tá bom. Então vamos morrer nós dois. Vamos morrer nós dois. Hoje, eu falei, não, pode ser daqui um pouquinho, outro dia, eu não sei a hora, comecei a pôr medo nele, né? O senhor pode morrer? Posso. Eu posso? Pode. Então nós podemos morrer? Podemos. O senhor não crê em nada. Então vamos fazer o seguinte, o senhor vai morrer crendo em nada, e eu vou morrer crendo em tudo. Há vida eterna, há juízo final. Aí, quando chegar lá nós dois, morremos nós dois, nós temos que morrer junto, né, para poder discutir lá, tá certo? Eu vou discutir, o senhor não crê que vai estar vivo. Então, mas vamos supor que é possível a gente discutir lá. Quando eu chegar lá, o senhor sabe o que haverá após a morte? Para mim, nada. Eu falei, para mim, tudo. Então, vamos lá, morremos. Realmente, o senhor tinha razão. Cheguei lá, não tinha Deus, não tinha juízo final, não tinha céu, não tinha inferno, não tinha nada. Ou seja, o senhor não perdeu nada e eu também não perdi nada, porque não existe nada após a morte. Agora, letra A, opção B. Vamos agora inverter. Tudo que eu creio que está na Bíblia vai existir. Aí o que vai acontecer? Nós morremos e há a vida eterna, há salvação, há céu, há inferno, há tudo. O que vai acontecer? Eu vou ganhar tudo e o senhor vai perder tudo. Então, por questão de inteligência, creia, porque se nada tiver lá, eu não perco nada, mas se tiver alguma coisa, eu estou dentro e você está fora. Bom, aí encerrou, né, violentamente, diria, o almoço. Dr. Bergman disse isso aí. Evolucionismo é uma religião vã, eu chamo de religião, porque é intolerante, que trata o homem como animal e sem alma, sabia? Essa teoria cultua uma fé irracional, bestial e materialista. Por que eu chamei de religião? Porque eles têm templo. Sabe qual é o templo dele? As universidades. Tá certo? Eles têm uma trindade. Sabe qual é a trindade da evolução? Eu descobri, olha aqui, a trindade deles. A trindade deles é a matéria, mais tempo, mais ao acaso. Matéria, tempo, ao acaso é a trindade deles. Essa filosofia prega a fé cega em dogmas absurdos e irracionais para explicar os fenômenos racionais. Ela é constituída de 1/10 de má ciência e de 9/10 de má filosofia. É pior do que qualquer outra religião dos homens. Exemplo do Atmani, eu acabei de dar da casinha. Foi o Atmani que eu li no livro dele, aquela choupana, tá bom? Carl Sagan ele e outros calcularam a probabilidade do homem ter evoluído é de 1 elevado a 10, 2 bilhões de zero aqui em cima. Isto é, nada. Ou seja, existe uma lei de probabilidade. Quem lembra disso do ginásio? Da estatística. Quando se estuda estatística, a primeira coisa que você aprende é a lei de Borel. Lembra de Borel? Vou lhe repetir. O Borel é qualquer probabilidade que ultrapassar 10 elevado a 50 não ocorre. Porque não é probabilidade, não existe. Para ser probabilidade, por exemplo, eu tenho uma moeda, cara ou coroa, jogo para cima, qual é a probabilidade de acerto? 50%. Né? Enquanto você passa de 1 elevado a 10 a 50, já não é probabilidade, porque não existe moeda. Quer dizer, você já cai num absurdo. Então, eu não vou perder tempo com isso aqui, não, mas imagina aqui, qual é a probabilidade da evolução existir? 1 em 10 elevado a 2 bilhões. Se 1 a 50 já não existe, imagina, probabilidade 0,0000000000000000001. Qual é a probabilidade? Nada.
Agora, qual é o oposto desse número? Divide isso por 1. O que vai dar? 99,999999, 50 vezes a probabilidade de evolução ter existido. Ô, gente, pelo menos matemática você tem que crer, não é? Então, Sir Fred Hoyle diz que a probabilidade de evolução ter ocorrido é como um tornado varrer um depósito de sucata e lá depois, sozinho, ao acaso, formar um Boeing 747, tudo funcionando. Gente, eu fico feliz porque não sou eu que falei isso. É um Sir chamado Boyle. Esse cara é um dos famosos cientistas físicos, mas cria em Deus. Quando o homem crê em Deus, ele é melhor. Vamos passar para frente. O DNA de uma ameba tem informação suficiente para encher 1000 vezes toda a enciclopédia britânica. Quem diz isso? Não fui eu, foi o Sir Beard, no livro chamado Origem das Espécies Revistas, volume 1. Está certo? Irmãos, olha para mim. Olha para mim. O cérebro humano tem cerca de 10 bilhões de células nervosas. E essas 10 bilhões têm 100 mil, cada célula elas têm, as células neurais do cérebro, têm 100 mil fibras interligadas, capacitando o cérebro a fazer contato com outras células. O total de ligação é de 4 trilhões, 10 elevado a 15, conforme o cientista Kelvin MacLeod, The Study of the Human Brain. Irmãos, o cérebro humano não é avaliado, nem conhecido, nem 10%. E você crê que isso veio ao acaso, de altas temperaturas e pressões, e formou esse troço que está aqui? Você tem que ter muita fé. Eu estou chegando que os evolucionistas são homens de fé. E tem que ter muita fé para crer nessa asneira toda. Os mais renomados cientistas, como Beard, Geisler, Anderson, Morris, Parker, demonstram que o criacionismo pode ser científico. Einstein já entendeu isso há muito tempo antes deles. Einstein dizia que a ciência sem religião é aleijada, e a religião sem ciência é cega. Se me permitam fazer um plágio de Einstein, eu diria: a ciência sem a fé é aleijada, e a religião e a fé sem a ciência é cega. A fé em Deus, né? Quando eu coloco fé em Deus, a ciência vem. Você começa a entender muito mais a ciência do que. Bom, vamos continuar para a gente encerrar, que esse negócio está ficando meio cansativo. O texto Cosmo, Bios e Theos, produzido por 60 cientistas de todo o mundo, incluindo 24 ganhadores de prêmio Nobel, como Harry Margenau, co-editor e físico da Universidade de Yale, resume: só há uma resposta convincente para explicar a enorme complexidade e as leis do universo. A criação por um Deus onipotente e onisciente. Consequência da teoria de Darwin, cresceu no mundo o ateísmo. É isso que ele produziu. Até Darwin, a Europa era cristã, era luterana, calvinista, católica, hoje não é nada. É o produto da evolução, produto dessa filosofia. Hoje, o senhor Darwin, a evolução, ajuda os criminosos a justificar seu comportamento. Por que você matou? Não existe nada, eu mato quando quero. Não é essa que está acontecendo hoje em dia? O homem animal é matéria, não tem Deus, não tem dignidade humana, não tem moral, e mata. O que você matou? Matei. Você viu esse rapaz que pegaram aí, que matou 39 mil? Por que você matou? Gostava de matar, gostava de ver as pessoas gemendo lá. E às vezes nem via, né? A pessoa passava de moto, pum, matava, nem olhava para trás. Irmãos, é isso aí, não é? Bom, vamos lá. Não há Deus, não há julgamento, não há vida eterna, tudo é matéria. Isso é um perigo, nossos filhos aí. Para encerrar, vamos agora fazer uma comparação da criação com a evolução. Realidade final. Visão materialista da evolução diz: matéria é impessoal e Deus não existe. Não existe um filho remidor. Pronto, acabou. O que a visão judaico-cristã fala? Existe um Deus infinito, pessoal e amoroso. Há um filho remidor chamado Yeshua, que resgata e devolve o homem à dignidade. Universo. Na visão materialista, o universo criado mediante eventos casuais, tudo por acaso e sem propósito final. E qual é a visão judaico-cristã? Existe um universo, não é, que foi criado por Deus
e com um propósito específico, a eternidade do homem pela redenção. O homem, na visão materialista da evolução, um produto do tempo ao acaso da matéria, não tem valor ou dignidade eternos. Qual é a visão nossa, judaico-cristã? O homem foi criado por Deus, à sua imagem, e é amado por Ele, dotado de valor, dignidade eterno, não é? E não tem valor final, não tem nele mesmo, mas divino. E qual é a conclusão final, no aspecto moral? No aspecto moral, a visão materialista definida pelo indivíduo de acordo com seus pontos de vista e interesses. Eu quero ter 10 mulheres, alguém me proíbe? Eu quero matar 50, alguém me proíbe? Há uma lei aí, mas tudo bem, mas eu não quero cumprir a lei. Eu vou arriscar, não é verdade? Então, a autoridade, olha que interessante isso na evolução. A autoridade é relativa, pois cada pessoa é autoridade para si própria. Então, se cada pessoa é autoridade para si própria, ele faz o que quer. Agora, o que diz a Bíblia? O contrário, a autoridade é absoluta, a obediência é relativa. Eu obedeço se estiver na palavra de Deus. E aí entra a visão judaico-cristã, moralidade é definida por Deus e imutável, por ser baseada inerentemente no caráter imutável de Deus. Bom, e agora pós-vida? Pós-vida, na visão da evolução, pós-vida traz aniquilação eterna, extinção pessoal para todos, porque não existe nada após a morte. E a visão judaico-cristã, o pós-vida envolve a vida eterna com Deus, imortalidade pessoal, porque ou a separação eterna dele, que seria o juízo pessoal. Então, além do mais, a visão materialista nega a queda do homem, a redenção através de Yeshua. Não há conceito de pecado na evolução. Para o cientista, gente, o nosso governo pensa assim, gente. Gente, é uma praga. Não creem em nada, são materialistas, são comunistas, são socialistas. O pano, a Bíblia de fundo do comunismo e do socialismo é a evolução, o evolucionismo. Essas pessoas não creem em nada. Entendeu? Creem nas suas filosofias. Então, para os cientistas seguidores dessa filosofia, eles se sentem confortáveis, entre aspas, pois não tem que prestar conta a um Deus eterno. Por quê? Se um cientista, para mim, eu já perguntei isso para ele, por que você não crê em Deus? Ele fala, porque eu não creio. Porque se ele falar que creio, eu vou responder para ele, por que você não o segue? Por que você não obedece? Não é verdade? Agora, olha a minha frase final. Olha a minha frase final. Eles acham que não crer em Deus é confortável, mas não é. Pois não tem que prestar conta a Deus eterno e soberano, mas, no fundo, vivem angustiados com suas próprias consciências, que apontam para um Deus eterno e juiz. Está certo? Aleluia. Aleluia. Então, meu irmão, para encerrar, eu conheço muitos ateus e materialistas, adeptos do evolucionismo, todos são angustiados. Sabe por quê? Olha para mim para encerrar. Imagina um índio, lá nas matas da Amazônia, perto da Rondônia, onde não chegou nem civilização, nem missionário da Jocum. Imagina, então é ruim mesmo. Está certo? Está certo, Robson? Não chegou lá Jocum, então é ruim mesmo. Ninguém nunca falou de Deus. Nunca. Ninguém nunca falou de Jesus lá nessa aldeia. O que os índios fazem? Pode ir lá, Robson, você que mexe com índios, você sabe. Chega lá, estão adorando o sol, adorando a lua. Mas por que estão adorando? Porque eles sabem, alguém criou isso para nós. Você vê que o ignorante, que nunca chegou à civilização, porque ele tem uma consciência. E essa consciência da presença de Deus existe nas criancinhas. As criancinhas sabem o que é mal, o que é bom, o que é ruim. Sabe ou não sabe? Uma criancinha não pega a tesoura e sai cortando a orelhinha da outra. Por que não corta?
porque não foi ensinada, ela sabe que não pode fazer isso. Mas quem ensinou? Não precisa ensinar. Há um Deus presente, há um Deus na nossa consciência. Paulo fala muito bem, o apóstolo Paulo, se sem leis perecer, sem lei será julgado. É o caso do índio. Se não tem lei da salvação para ele, ele não pode ser avaliado com a cruz de Cristo. Ele vai ter que ter um outro critério para ser avaliado. E Paulo fala muito bem isso na Bíblia, e eu entendo a cabeça de Paulo, como ele abriu o seguinte: existe um Deus, mesmo que nunca chegou Jesus Cristo ao Deus, Criador dos céus e da terra, esse conhecimento a uma pessoa humilde, ignorante, há uma consciência que ele vai prestar conta. Um índio não tem duas mulheres. Alguém foi ensinar para ele os 10 mandamentos? Ninguém chegou lá, mas ele já pratica. Sabia disso? O índio não é poligâmico, ele é monogâmico. Porque há uma lei natural dentro dele que converge para Deus. Às vezes, coitadinho, ele não sabe quem é o Deus de Israel. Adora o sol, adora as estrelas, mas lá dentro tem algo que ele quer conectar com o Deus Criador de todas as coisas. Amém?